Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Hugo Zanetti. Hoje nós vamos ter uma segunda parte da nossa aula de sistema locomotor. E o objetivo hoje é demonstrar basicamente a vocês as estruturas anatômicas contidas nesse sistema locomotor. Vamos lembrar que inicialmente nós estamos comentando dos ossos, ok? Então hoje nossa aula tem como objetivo identificar as principais estruturas e ossos contidos no nosso organismo, nosso corpo. É uma aula relativamente expositiva, mas que ela é muito interessante para que nós possamos ter maior aporte nas nossas aulas práticas. Então, pessoal, o nosso esqueleto humano, ele pode ser dividido em dois grandes grupos. O esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Observe que o esqueleto axial vai ter os ossos que estão contidos no crânio, na coluna vertebral, o osso hioide, o esterno e as costelas. E nós temos o esqueleto apendicular, que está anexado a esse esqueleto axial. E esse esqueleto apendicular pode ser dividido em duas partes. Em parte superior, que contém basicamente a cintura escapular, o símbolo superior, que é a clavícula e a escápula, e o membro superior propriamente dito, que é úmero, rádio, una, carpo, metacarpo e falanges. E eu também tenho essa parte inferior, que nós temos os ossos do símbolo inferior, ou ossos da cintura inferior, que é constituída pelos ossos do quadril, e também temos os membros inferiores, constituído por fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falanges. Nós vamos comentar basicamente aqui essas estruturas e claramente nós vamos levar para a parte prática tudo isso para nós podermos identificar. Então, pessoal, observem aqui o nosso esqueleto axial. Como eu comentei, crânio, externo, costelas, vértebras, saco e cóccix. Ok? Vamos identificar cada um deles agora. Pessoal, o crânio. O nosso crânio ele é muito importante porque ele tem a função de proteção. Basicamente, dentro do meu crânio, eu vou ter, o meu encéfalo, o meu cérebro. Então, ele tem uma barreira de proteção, basicamente. Observe que o meu crânio, ele pode, ou ele possui os ossos associados, que é o osso hioide, mais os ossículos da audição. No entanto, o importante para nós aqui, nesse momento, é que o meu crânio ele pode ser dividido em neurocrânio. Esse neurocrânio é constituído por 8 ossos. E o víscerocrânio, que é constituído por 14 ossos. No neurocrânio, eu vou ter o osso occipital, que é esse aqui, o parietal, o frontal, o temporal, o esfenoide, que está localizado aqui dentro, certo? E o etimoide. E nós temos também o víscerocrânio, que é constituído por maxila, palatinos, ossos nasais, as conchas nasais inferiores, cigomático, lacrimais, vômer e mandíbula. Então, o crânio ele vai possuir os ossos do neurocrânio e víscerocrânio. Essa identificação nós vamos fazer basicamente na anatomia. Observem que no nascimento, esses ossos eles não estão devidamente formados, eles não estão totalmente fixados um ao outro. Então, nós vamos ter a presença de o que popularmente nós chamamos de moleira. Então, a moleira, pessoal, nada mais, nada menos, são do que espaços de tecido fibroso entre os ossos.
E nós temos basicamente 4 moleiras, que cientificamente são chamados de fontículo. Então, observe que nós temos o fontículo anterolateral e o fontículo posterolateral. Além disso, nós temos o fontículo anterior e o fontículo posterior. Hugo, para que existe isso? Para facilitar a passagem da cabeça no canal vaginal do parto. Senão, infelizmente, a dor do parto seria maior. Então, como o canal do parto ele é mais apertado, esses ossos, à medida que o crânio vai passando no canal vaginal, eles vão se aproximando. E depois volta à sua posição. E com o desenvolvimento da pessoa, isso aqui vai se fechando e vai formar o que nós chamamos de suturas. A nossa coluna vertebral, basicamente, nós temos 3 regiões muito importantes, que é a região cervical, região torácica e região lombar. Além disso, nós temos o sacro e o cóccix. Observe que nós temos algumas curvaturas anatômicas. Então, ao nível da cervical, a gente chama de lordose cervical. Já a curvatura torácica, nós chamamos de cifose. E a parte lombar, nós chamamos de lordose lombar. E, claramente, nós também vamos ter a curvatura lá do sacro, que nós chamamos de cifose. Então, a cifose e lordose são curvaturas naturais. Então, o certo é falar que a pessoa tem hipercifose ou hiperlordose. A cifose e lordose são estruturas normais da nossa. Observe, pessoal, que as 2 primeiras vértebras, consideradas vértebras cervicais, C1 e C2, elas possuem nome específico. Elas são chamadas de atlas e axis. Elas que vão permitir com que eu vire o rosto para um lado e para o outro, ok? E elas possuem uma estrutura diferente das demais vértebras. Observem aqui, pessoal, que nessa figura nós temos aqui a demonstração do axis. Observem que, basicamente, ela vai ter esse forame vertebral, onde vai passar a minha medula espinal, e nós vamos ter também esse forame transversário. Esse forame transversário é importante porque aqui vai passar as artérias vertebrais. E essas artérias vertebrais vão conduzir sangue para o meu encéfalo. Além disso, pessoal, observe que aqui é anterior e aqui é posterior. Ou seja, esse que vai para a parte da frente e essa parte aqui para a parte de trás. Observe que nós temos essa face articular que ela vai comunicar-se com o nosso crânio. E observe que aqui eu tenho o áxis. O áxis ele tem uma estrutura importante que nós chamamos de dente, ok? E aqui nesse dente ele vai articular basicamente com essa parte aqui, com essa superfície articular, para que nós possamos fazer esse movimento de um lado para o outro. E observem, pessoal, que o nosso áxis já apresenta um processo espinhoso mais aguçado em comparação com os demais. Características básicas das vértebras é que essas vértebras elas vão apresentar um corpo, elas vão apresentar um arco, elas vão apresentar processos articulares superiores que vão comunicar-se com a vértebra de cima e os processos articulares inferiores que vão articular com as vértebras inferiores. Elas apresentam
aqui o forame vertebral, por onde passa a nossa medula, ok? E, além disso, eles vão apresentar um processo espinhoso, ok? Então, observe nesse corte aqui, ó, que nós temos, basicamente, por onde a nossa medula espinhal ela vai passar. E, claramente, entre uma vértebra e outra, eu vou ter a presença do disco intervertebral. Esse disco intervertebral, ele vai impedir ou vai amortecer o impacto entre uma vértebra e outra. Então, ele funciona como uma mola. E nesse caso, quando esse disco invertebral ele é deslocado para frente, para trás e para os lados, nós temos a condição que nós chamamos de hérnia de disco. Nós vamos estudar isso. Bom, pessoal, eu tenho o sacro, basicamente. Observe que o sacro ele apresentam esses furos, né, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, que nós chamamos de forames sacrais anteriores. Além disso, o meu sacro ele apresenta uma base e apresenta um ápice, ok? E observem, pessoal, que esse sacro, lateralmente, ele vai apresentar a face auricular. Essa face auricular, ela é importante porque ela vai articular com os ossos do quadril. Além disso, pessoal, observem que na parte posterior nós vamos ter alguns processos. A gente chama esses processos no meio de crista sacral mediana. Enquanto que nós vamos ter lateralmente essa crista sacral mediana, a crista sacral lateral. E, finalmente, inferiormente ao cóccix, ao sacro, nós vamos ter o cóccix. Muito bem. Além disso, no meu esqueleto axial, eu vou ter a presença do externo, que é esse osso do meio do nosso corpo. Esse externo, ele é importante, também vai fazer uma proteção ali mecânica para as nossas vísceras. Esse externo, ele é dividido basicamente em 3 partes. Eu tenho a parte inicial chamada de manúbrio externo. Eu vou ter o corpo externo e eu vou ter embaixo o processo chifoide. Observe que entre o manúbrio e o corpo, eu vou ter um ângulo. Nós chamamos isso de ângulo do externo. Na prática, nós vamos conseguir apalpar esse ângulo do externo. E além disso, pessoal, eu tenho as costelas. As costelas também têm a função de proteção. Observe que essas costelas, elas vão articular com as nossas vértebras na parte posterior. E na parte anterior, ela vai articular com cartilagem e essa cartilagem irá articular com o externo. Então, basicamente, a costela ela vai ter uma face articular de cartilagem e uma face articular vertebral. Só demonstrando para vocês aqui, nós temos o que nós chamamos de costelas verdadeiras. Essas costelas verdadeiras são 7, então nós temos o primeiro costelas, primeiro par, segundo par, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Elas são consideradas verdadeiras porque elas articulam diretamente com a cartilagem, que essa cartilagem articula com o externo. E nós temos 5 costelas falsas, sendo 3 verdadeiramente falsas, porque essas 3 costelas, observem que essa cartilagem ela não articula diretamente com o externo, ela vai se fundir com a cartilagem das costelas verdadeiras. E nós temos 2 costelas que são consideradas flutuantes.
E novamente mostrando para vocês, observem essa costela articulando aqui com as vértebras e observe essa costela articulando com a cartilagem e essa cartilagem articulando com o externo. Bom, pessoal, passando para o esqueleto apendicular. Então, agora nós estudamos essa parte, né, inicial, que foi o axial, e agora vamos partir para o apendicular. Bom, observe que nós temos o símbolo do membro superior, ou cintura escapular, ou símbolo escapular, constituído basicamente por dois ossos, que é a clavícula e a escápula. Obviamente, nós temos duas clavículas e duas escápulas. Observem que essa clavícula, tá, pessoal? Clavícula, não é cravícula, não. Ela vai articular com o externo, especificamente com o manúbrio externo, e ela vai articular com um acidente ósseo da escápula, que nós chamamos de acrômio. Então, a nossa clavícula, ela articula, ela tem uma extremidade external, que vai articular com o externo, e uma extremidade acromial, que vai articular com o acrômio. Nessa figura aqui, dá para vocês verem muito bem. Nós temos o externo, nós temos a escápula, e aqui nós temos a clavícula. Essa clavícula articula com o externo, e articula com o acrômio. E, obviamente, um segundo osso do símbolo superior nós chamamos de escápula, antigamente chamado de omoplata, tá? Observem que numa visão anterior, ou seja, olhando de frente, nós vamos ver um processo inicial, né, um acidente ósseo inicial, chamado de processo coracoide. Aqui vai ter início a inserção de alguns músculos, como nós vamos ver posteriormente. Além disso, na face anterior, eu vou ter a fossa subescapular, ou seja, uma fossa que está abaixo da minha escápula, numa visão anterior. Além disso, pessoal, observem que a minha escápula, ela vai ter algumas margens. Então, aqui eu tenho a margem lateral, que está voltada para a parte lateral. Eu vou ter a margem medial, que está voltada para o meio do meu corpo. E eu vou ter a margem superior, que está na margem de cima. Além disso, eu vou ter alguns ângulos da minha escápula. Abaixo aqui, eu vou ter o ângulo inferior. Eu vou ter o ângulo lateral, que seria esse ângulo aqui, na visão posterior. E eu vou ter um ângulo superior. Virando minha escápula, agora estou olhando ela de costas, certo? Observem que essa escápula, ela vai ter uma espinha, que nós chamamos espinha da escápula. E na espinha da escápula, lá no final da espinha da escápula, eu vou ter um processo que nós chamamos de acrômio, ok? Então, nós temos o acrômio aqui. E a partir dessa espinha da escápula, eu vou ter duas fossas na região posterior, que seria a fossa supraespinal, que está acima da espinha da escápula, e a fossa infraespinal, que está abaixo da espinha da escápula. E observem, pessoal, que além disso, eu vou ter uma cavidade chamada de cavidade glenoidal. É onde a cabeça do meu úmero vai se articular ali posteriormente, permitindo que eu faça movimentos complexos. Também nós teremos uma aula sobre isso. Partindo para os membros superiores, o meu braço ele é constituído por um osso chamado de húmero. Observe que esse húmero ele vai ter a cabeça do húmero e vai ter dois acidentes ósseos interessantes, que nós chamamos de tubérculo maior e tubérculo menor.
Entre o tubérculo maior e o menor, eu vou ter a presença de um sulco, de uma pequena depressão, que nós chamamos de sulco intertubercular. Além disso, o meu húmero ele apresenta dois colos. O primeiro deles é o colo anatômico, que vai circundar a cabeça do húmero. No entanto, eu vou ter o que nós chamamos de colo cirúrgico, que é um corte transversal abaixo da cabeça do meu húmero. Além disso, eu vou ter o corpo húmero. E na região inferior, eu também tenho alguns processos importantes. O primeiro deles é o epicôndilo medial. Esse epicôndilo é onde normalmente a gente bate o cotovelo ali e dá aquele choquinho. Obviamente o choque, né, a consequência do choque é neural, mas o osso que você bate, a gente chama de epicôndilo medial. Se eu tenho o epicôndilo medial, eu vou ter o epicôndilo lateral. Além disso, eu vou ter uma região importante que vai permitir com que o meu antebraço movimente, que nós chamamos de fossa do olecrano. Aqui é onde a nossa una ele vai se encaixar para fazer esse movimento aqui de flexão e extensão. Além disso, observem que na região anterior nós vamos ter a tróclea e o cabelo. Muito bem. Falando do antebraço, meu antebraço ele é composto por una e rádio. O rádio sempre vai estar lateralmente, está na posição anatômica, minha una é lateral. Então, o rádio é lateral. O rádio lateral, então nós temos aqui alguns acidentes ósseos, né, algumas estruturas no rádio que são importantes. A primeira deles é a cabeça do rádio, na parte superior. E na parte inferior, eu vou ter o processo estiloide do rádio. Já na una, pessoal, eu vou ter o olecrano. O olecrano é o cotovelo propriamente dito. Quando você apoia o seu cotovelo aí em alguma bancada, você está apoiando o olecrano. E observem, pessoal, que a parte da frente do olecrano, nós vamos ter a incisura troclear, que vai permitir, você pode ver que ela é em formato de chave, em formato de C, que permite esse movimento. Nós temos o corpo da una e na região distal nós vamos ter o processo estiloide da una. Nós vamos ter a mão, propriamente dito. Essa mão é dividida em carpo, metacarpo e falange. Observe que o carpo é constituído por pequenos ossos, sendo eles escafode, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitado e anato. Esses ossos são considerados ossos carpais. Nós vamos ter um metacarpo, os ossos metacarpais. Esse metacarpo, esses ossos possuem cabeça, corpo e base. E nós vamos ter as falanges. Então, as falanges são os dedos propriamente ditos. Esses dedos apresentam 3 ossos. Nós chamamos de falange proximal, falange média e falange distal. O interessante é que o meu dedão, ele só vai ter 2 ossos, que é a falange proximal e falange distal. Então, carpo, metacarpo e falange. Partindo já para os membros inferiores, nós vamos iniciar com o símbolo inferior. Observem, eu trouxe essa imagem aqui para a gente verificar, que é muito importante, que nós temos o sacro, que faz parte do esqueleto axial, articulando com o quadril, que faz parte do símbolo inferior. Observe, basicamente, que o osso do quadril, ele na verdade, são 3 ossos, chamados de ilho,
isquio e pubis, sendo o ilho a sua maior parte, que dá para a gente ver até a asa do ilho, que a gente brinca, né? Que é essa parte, nós vamos ver de forma mais detalhada. O isquio, esse isquio é onde, quando você senta de forma correta, você senta sobre o isquio, e nós temos o pubis, ok? E claramente, observem, pessoal, que nós temos aqui, de forma bem semelhante à nossa escápula, nós temos uma depressão ao qual vai encaixar a cabeça do fêmur, que nós chamamos de acetábulo. Então, apenas demonstrando aqui para vocês, ó, nós temos o ilho, o isquio e o pubis. Obviamente, o ilho, nós temos a presença da crista ilíaca, nós temos a linha glútea, se é linha glútea, quer dizer que algum músculo chamado de glúteo vai se inserir ali. Nós temos a espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-superior. Nós temos o acetábulo aqui. E, obviamente, nós temos o tuber isquiático, já presente aqui no isquio, e o ramo do pubis, basicamente. Na coxa, pessoal, coxa em si só temos um osso, ele é chamado de fêmur. Esse fêmur, ele possui alguns componentes anatômicos importantes, como, por exemplo, a cabeça do fêmur, o colo do fêmur. Aqui eu chamo a atenção que, muitas vezes, pessoas mais idosas e mulheres pós-menopausa apresentam fratura do colo do fêmur. E nós temos também o trocânter maior e o trocânter menor. Observe que nós temos, o trocânter maior e o trocânter menor aqui. Observem, pessoal, que, além disso, lá na cabeça do fêmur, nós temos a fóvea da cabeça do fêmur. Nós temos uma linha áspera na parte posterior e nós temos o corpo do fêmur. Na região distal, observe que na região anterior, nós vamos ter, a gente pode observar o epicôndilo lateral e epicôndilo medial. E na parte posterior, nós vamos ter o côndilo. Tá? Então, na parte anterior, nós temos o epicôndilo. E na parte posterior, nós temos o côndilo medial e lateral. E observe, pessoal, que na parte da frente, nós temos a face patelar, que vai facilitar a comunicação ou a articulação com a patela. A perna, então, a perna em si, ela é constituída basicamente a perna é constituída pela patela, fíbula e tíbia. Observem que a patela em si, ela tem na sua face posterior, que nós chamamos de face articular. Essa face articular é que vai articular lá com o fêmur. A fíbula, pessoal, ela é lateral, ok? Então, nós temos a cabeça da fíbula aqui em cima, o corpo da fíbula, e na região distal nós temos o maléolo lateral, que são aqueles dois ossinhos que ficam mais protuberantes lá no nosso tornozelo. E nós temos aqui, então, a tíbia. Observe que a tíbia, ela tem o côndilo medial e lateral, e entre esses côndilos nós temos a eminência intercondilar, que está entre os côndilos, basicamente. Nós temos a tuberosidade da tíbia, isso que vai ser importante, porque aqui vai estar o tendão patelar, o ligamento patelar vai se inserir aqui. Nós temos o corpo da tíbia e nós temos também o maléolo medial, que, como eu falei, também faz parte daqueles ossinhos proeminentes. E, por fim, mas não menos importante, nós temos os ossos dos nossos pés, que são os tarso, metatarso e falange. Os ossos do tarso são basicamente o calcâneo, o talos, o navicular
o cuboide e o cuneiforme, medial, intermédio e lateral. Então, os ossos do tarso são calcâneo, talos, curvoide, navicular e cuboide, cuneiformes, medial, intermédio e lateral. Nós temos os ossos metatarsais, ou os metatarsos, também nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. E nós temos as falanges, que é as falanges proximal, média e distal. Vamos lembrar que o nosso dedão, né, o hálux, apresenta apenas a falange proximal e distal. Bom, basicamente, essas são uma introdução a vocês, e nós vamos estudar de forma mais detalhada isso na nossa prática. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço.